gente, bom dia! Começando mais um vídeo por aqui. E agora essa é a minha nova parada, novo lugar onde eu vou pegar o transporte. Já estamos na casa nova, né, como vocês viram. Tô muito feliz de ter me mudado, de ter voltado pra minha casinha. Nos primeiros vídeos do canal eu já pegava transporte aqui, então tô bem habituada em onde eu tô. Mas quem me acompanha há pouco tempo talvez ainda não tenha visto vídeos por aqui nessa parada. Mas a partir de agora esse lugar vai fazer parte do dia a dia. Tô aqui agora esperando o tram pra ir pro trabalho. E hoje o dia vai ser cheio, tem trabalho e depois a gente tem um horário na prefeitura pra fazer nosso registro. Como vocês sabem, aqui na Holanda é obrigatório te registrar num imóvel. Então agora que a gente tem uma casa, que a gente tem um lugar pra morar, a gente tem esse agendamento na prefeitura. Então eu vou trabalhar e aí depois do trabalho a gente vai na prefeitura fazer esse registro. De lá depois eu conto pra vocês como é que foi, o que eles nos pediram, por onde eu agendei. Porque agora a maioria das cidades está aceitando agendamento online, então, tipo, é uma coisa muito boa. Porque na época que a gente veio pra cá, eles não aceitavam agendamento online, era só por telefone. Tanto é que eu já compartilhei aqui que eu descobri o WhatsApp da Prefeitura de Amsterdã pra conseguir fazer esse agendamento de forma mais fácil e ainda estando fora do Brasil. Mas agora a Prefeitura de Amsterdã também aceita agendamento online. Então, gente, é uma coisa muito, muito boa para quem já tá vindo com um lugar para morar, fazer esse agendamento antes mesmo de sair do Brasil, porque daí tu já consegue garantir um horário assim que tu chegar na Holanda. Então vale muito a pena. Eu vou deixar o link na descrição, mas assim que terminar a minha função aí do dia, né, que eu consegui fazer meu registro, eu compartilho mais com vocês como é que foi e também já explico certinho como é que funciona o site, mas é o site da Prefeitura mesmo de Amsterdã. É bem fácil, não tem mistério. Mas agora deixa eu ir lá que o meu tram tá chegando e eu ainda tenho o dia inteiro de trabalho para depois ir lá na prefeitura. Gente do céu, o dia tá tão corrido, tão caótico por aqui, que eu consegui parar só agora pra vir aqui dar uma conversada. Porque seguinte, começou o dia uma bagunça, porque eu cheguei no freezer pra pegar croissant e só tinham 4 croissants, sendo que ontem tinha quase meia caixa. Só que ninguém me falou que eles tinham usado. E aí eu já fiquei pé da vida, né? Já começou por aí o dia, já tava assim. Aí vim aqui pro meu espaço, aqui, né, pro café, e eu notei que alguém tinha vindo aqui ontem à noite. Ou ontem na tardezinha, não sei. A hora que depois que eu saí daqui. Porque o reno da máquina não tava no lugar, tava em outro lugar, sendo que eu limpei tudo, deixei tudo organizadinho. Um pegador que eu tinha pra pegar os biscoitos não tava aqui. Tinha umas coisas que estavam fora do lugar, que eu sei que não estavam daquele jeito quando eu saí daqui. Então, tipo, eu fico puta quando alguém vem no espaço onde eu trabalho, sendo que eu trabalho sozinha, e começa a mexer nas minhas coisas. Isso, tipo, me irrita bastante. Principalmente porque ninguém me falou nada. Então, tipo, sei lá, se tu não precisa de nada, tu não tem por que estar aqui futricando nas coisas que eu tenho aqui. Mas enfim, aí o meu colega chegou, o que trabalhava no restaurante, ele é meio que um supervisor, assim. E aí eu perguntei pra ele se ele tinha vindo aqui, ele falou que não tinha vindo, que poderia ter sido outra pessoa, mas não foi ele. Mas que ele iria solucionar os problemas pra mim. E aí ele me trouxe de volta um pegador, igual que eu tinha. Não é o meu, eu acho. O meu eu não sei onde eles colocaram, mas pelo menos eu tenho um pegador de volta pros meus cookies. E ele foi lá num outro freezer que a cozinha tem, que não é o que eu geralmente vou, e encontrou mais uma caixa de croissant. Então, tipo, fiz mais uns croissants depois, né, do horário. E aí deu tudo certo, assim. Mas foi um caos. Só que não acabou os perrengues ainda. O que acontece? Hoje tem um evento aqui no prédio. E foi marcado um evento para 110 pessoas. E aí até eu ir, ok, tipo, os chefes sabiam que iam ser 110 pessoas. Só que daí, agora, há pouco, eles descobriram que não eram 110, eram 160 pessoas. Então eles tinham que fazer comida para 50 pessoas a mais. E aí, cara, ainda bem que não é comida, tipo, são só snacks mesmo. Só que daí os chefes me pediram ajuda pra eu fazer 20 sanduíches pra eles. E aí eu fiz aqui 20 sanduíches desses extras que eles precisavam, porque eles não tinham nem, tipo, prep pronto, sabe? Tipo, coisas pra realmente fazer o sanduíche. Daí eu tinha coisa aqui dos meus sanduíches, e aí acabei fazendo 20 pra eles. Mas
tá bem caótico a situação por aqui. E aí agora eu parei um pouquinho, tô aqui pensando se eu tomo um café, se eu não tomo, o que que eu faço, se eu como. Eu comi uma barrinha de cereal mais cedo, não sei porque hoje, tipo, me deu muita fome. Acho que eu não comi direito ontem à noite, daí hoje me deu muita fome. E aí eu comi uma barrinha de cereal e eu tô pensando em não comer agora. E aí comer daqui a pouco mais, a hora que eu sair, né, no caso. E comer lá em cima, na cozinha. Porque o pessoal da cozinha, eles fazem comida por volta das 4 da tarde pra todo mundo. No caso, a galera que tá trocando de turno, a galera que tá entrando. Então todo mundo come às 4, eles fazem bastante comida e todo mundo pode comer. Então eu tô pensando seriamente em esperar. Porque como o meu horário na prefeitura é só às 6, eu vou ter que ficar por aqui mesmo, porque não vale a pena pra mim ir até em casa e voltar. E aí eu tô pensando em ficar aqui. Eu posso adiantar algumas coisas da empresa, posso editar alguns vídeos, algumas coisas nesse meio tempo. Então acho que vale a pena e eu já aproveito pra comer também. Eu como uma comida gostosa. Hi sir, how can I help you? Cherry. Cherry? It's in the restaurant upstairs. You can go to the red carpet. Yeah, and then upstairs. Gente, mas era isso. Agora é só esperar terminar meu horário aqui. Ainda tá cedo, é 1 da tarde agora. Tava na correria, até que a hora passou rápido. Tem mais... Eu fecho aqui às 3, daí 3h30 mais ou menos eu acabo de limpar. E aí depois às 6 tem o meu horário lá na prefeitura. Eu acabei de reparar que tem um cliente meu sentado lá na rua, tomando um café de... Eu não sei se é das máquinas aqui do prédio ou se é do restaurante aqui, mas é uma outra. Ele tá com uma xícara, não tá com um copo, no caso descartável, que nem que eu vendo aqui. E sério, eu queria saber realmente se sou eu que sou muito pobre ou se as pessoas que são muito ricas. Porque esse cliente, ele compra café comigo pelo menos 2 vezes por dia. Sim, certo, são 2 vezes. E o café que ele geralmente toma é por volta de R$3,50 mais ou menos o copo. Então por dia ele gasta 7 euros. Isso na semana vai dar uns 35 euros mais ou menos. Acho que 35, né? É que não é exatamente 3,50, mas assim, dá pra ter uma média. Então são 35 na semana. Um mês com 4 semanas, vamos arredondar aí pra ficar mais fácil a conta, vai dar 140 euros, acho que isso. Gente, 140 euros só de café. E só aqui, né? E tipo assim, hoje, acabei de ver ele com outro café, tipo outro copo agora há pouco na mão. E ele fuma também, então tipo, mais o cigarro, mais, sei lá, tipo comida, alguma coisa assim que ele deve comer aqui na volta. Gente, esse povo tá fazendo muito dinheiro, eu não tô entendendo como. Não é possível. Eu não tenho coragem nem de comprar um café por dia. Quem dirá 2 cafés por dia todo santo dia. Tipo, é muita coisa. E é muito dinheiro. E café aqui na Holanda, tipo, não é tão barato assim. Aqui mesmo, o café é 3,75, a maioria dos cafés aqui, e 4,50 outros tipos de café que a gente vende. Então, tipo, não é barato o café. Claro que essas pessoas aí, que nem tipo esse cliente, ele tem desconto, por isso que o café dele sai por uns R$3,50. Mas fora isso, tipo, tem muita gente que vem aqui todo santo dia, 1, 2 vezes por dia. É muito dinheiro que as pessoas gastam com café. Mas enfim, né? Talvez só eu que seja pobre. Tem uma boa probabilidade de ser isso. Mas, né? Enfim, enquanto eles estão comprando, eu tenho o meu emprego e tá tudo certo. E agora eu vou lá organizar algumas coisas, começar daqui a pouco mais ter que tirar as coisas das comidas dali. Eu vendi pouca coisa de comida hoje, mas vendi bastante café porque tá bem friozinho na rua. E depois eu organizar tudo, sair, subir pro restaurante pra esperar dar o horário. Eu confesso que eu tô com bastante sono hoje. Tô pensando seriamente em tomar um café agora. Mas era isso. Vou mostrando pra vocês depois, quando eu for lá pro restaurante, o que eu vou fazer da vida. Eu já subi aqui pro restaurante, tô aqui aproveitando a vista do restaurante, né, e editando o vídeo
Na verdade, finalizando, né, o vídeo que vai entrar hoje, que é do tour da casa. Então, tô bem empolgada com esse tour. Se tu tá assistindo esse vídeo, talvez tu já tenha assistido o outro. Se tu não assistiu ainda o tour pela nossa casa nova, assim que terminar esse vídeo, já corre lá pra assistir, pra ver onde a gente tá morando. E agora eu vou finalizar isso aqui, vou esperar a comida ficar pronta pra eu comer. E depois eu vou pegar um metro pra ir pra prefeitura pra fazer o nosso registro. Vou encontrar o Cauê lá. Então hoje tem bastante coisa ainda pra fazer, mas enquanto isso, vou finalizar aqui o meu vídeo do tour pela casa pra postar pra vocês ainda hoje. Então assim, os vídeos estão saindo mais ou menos em tempo real, porque tem muita coisa acontecendo e aí eu não tô dando conta quase de gravar, de editar, de postar. Mas enfim, acho que tá dando certo, vai dar certo. E vamos continuar assim. Espero muito que vocês estejam gostando de assistir também. Mas agora eu vou finalizar aqui o meu vídeo e enquanto eu espero a comida. Acabei de descer aqui do metrô e aí agora eu tô esperando o Cauê. Desci aqui na estação de Rai. Ele já deve estar chegando no próximo metrô. Acabou de chegar um, mas o próximo acho que é o dele. Eu vou esperar ele, que a gente tá já com a nossa horinha marcada ali na prefeitura. E é só fazer os documentos e as coisas. Aproveitar pra mostrar esse prédio que tá aqui atrás de mim, que eu sempre achei ele muito legal aqui. Olha que diferente. Aqui na Holanda tem muito prédio diferente, mas esse aqui sempre me chamou a atenção nessa estação. Principalmente quando a gente chegou aqui, tinha Covid e tudo mais, e a gente vinha nessa estação pra fazer as vacinas e pra fazer os testes. Então, isso me marcou bastante. E essa aqui é a estação daqui. Ali do outro lado tem mais prédios. Essa parte aqui é bem nova aqui em Amsterdã. Tem muito prédio novo. E agora tô só esperando o Cauê chegar. Eu acredito que ele esteja no próximo metrô que tá chegando. Passei por aí depois. Gente, vocês não vão acreditar no que aconteceu. Cheguei bem bela em casa, né? Pronta pra gravar pra vocês, contando como é que tinha sido lá na prefeitura e tudo mais. E aí eu fui pegar os documentos pra guardar na pasta dos que a gente levou pra prefeitura. E acontece que eles esqueceram de me devolver meu passaporte. E na hora eu nem me dei conta. Eu fiquei conversando com a mulher do balcão sobre as coisas que tinha pra fazer ali e tal, sobre o registro, se não era possível fazer online, essas coisas assim, perguntando pra ela. E simplesmente esqueci que ela não tinha me devolvido meu passaporte. Aí agora o negócio vai fechar daqui a uns 30 minutos mais ou menos. Não é perto da minha casa, onde eu consegui agendar. E aí agora eu tô aqui esperando o metrô pra ir pra lá, ver se eu consigo pegar ainda hoje meu passaporte, senão eu vou ter que ir lá amanhã de novo. Olha que missão. Vou lá, né, fazer o quê? Acho que o metrô já tá quase chegando. Falta 2 minutos pro metrô chegar. E quero ver se vai dar tempo. Ai, mas que ódio que eu tô. A gente saiu de lá, a gente foi no mercado ainda. Fez um monte de coisa, eu nem me dei conta. Sério, que saco. Odeio quando esse tipo de coisa acontece. Mas enfim, pra aprender a prestar mais atenção nas coisas que eu tô fazendo, antes de focar em outras coisas. Agora eu vou esperar o metrô e vou lá, ver se eu consigo recuperar o passaporte. Gente do céu, missão concluída, consegui pegar meu passaporte. Mas olha que missão, achei que eu não ia conseguir. Cheguei ali, a mulher não tava ali, a que me atendeu, mas demorou um tempinho só, ela já apareceu e eu consegui pegar meu passaporte. Graças a Deus. Agora eu tô voltando pra estação de metrô pra ir pra casa. Ô, gastação de dinheiro. Bom, gente, já tô aqui esperando o metrô. Eu vou aproveitar que ainda faltam uns minutinhos pra chegar, pra explicar um pouquinho pra vocês o que eles me pediram lá. Começar dizendo que a gente agendou um horário através do site da própria prefeitura, a gente agendou por lá. Então é só jogar no Google mesmo, Registration Gemeente Amsterdã, ou sei lá qual é a outra cidade que você tá indo.
mas joga no Google isso, que provavelmente vai aparecer. Eu ajudei também esses dias uma outra pessoa a achar esse appointment para uma outra cidade. Então algumas cidades já estão com esse agendamento disponível para ser feito online. Aqui em Amsterdã é algo novo, pelo que eu entendi, porque como eu mencionei, quando a gente morava aqui não tinha, só dava para fazer através do telefone. E foi aí que eu descobri o WhatsApp da prefeitura e consegui agendar o meu, mas agora dá pra fazer online. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo também o link da prefeitura de Amsterdã, caso alguém esteja vindo e já queira agendar, já esteja com o endereço já para poder fazer esse agendamento. E lá na prefeitura, como a gente já tinha feito um registro, a gente já tem o nosso BSN da outra vez que a gente morou aqui, a única coisa que eles nos pediram foram os nossos passaportes, tanto é que eu esqueci o meu lá, e o nosso contrato de aluguel, que é necessário. E aí eles só perguntaram se a gente tava com todas as informações ainda da mesma forma, se a gente ainda era casado, coisas básicas, só pra confirmar realmente todas as informações que a gente tinha dado antes. Fora isso, não pediram mais nada pra gente, então era só isso mesmo. E o nosso registro, ele vai ser feito em até 2 dias úteis. E em até 2 semanas a gente recebe uma carta em casa confirmando esse registro. Então esse é o prazo que eles nos deram. E aí, a partir de agora, assim que a gente for registrado, né, daqui a 3 dias úteis, a gente vai fazer o nosso plano de saúde, que é obrigatório aqui na Holanda. E aí é o passo a passo, né, normal de quem se registra aqui. Mas o registro tá feito, já somos oficialmente moradores de Amsterdã, né, já estamos com nossa casinha, já temos o registro feito, já tá tudo certinho. Falta realmente só o plano de saúde agora e o resto tá todo pronto. E agora eu vou pra casa, a Cauê já tá fazendo janta e me esperando, porque eu vim correndo pra tentar recuperar meu passaporte. Porque senão teria que vir outro dia e aí fica meio contramão pra mim vir até aqui onde a gente conseguiu esse agendamento. Então eu espero que vocês tenham gostado de acompanhar um pouquinho do meu dia, de saber como é que foi esse agendamento, como é que foi o nosso registro aqui em Amsterdã, que foi algo muito fácil realmente, mas como a menina lá me falou, o registro ele precisa ser feito presencialmente, não tem o que fazer. E aí agora sim, se a gente mudar de casa, ainda estando aqui na Holanda, aí a gente pode fazer ele online, essa mudança, mas o primeiro registro ele tem que ser feito pessoalmente. Não pode ser outra pessoa no teu lugar, não pode ser online, não pode ser por telefone, tem que ser pessoalmente mesmo, não tem o que fazer. Mas agora o mesmo tá quase chegando e é hora de ir pra casa e descansar, que amanhã tem mais trabalho, tem mais coisa pra fazer. E eu ainda nem comecei a organizar realmente a casa. Então esse vídeo vai sair antes do vídeo de organização. Mais uma vez eu espero muito que vocês tenham gostado. Não esquece de te inscrever no canal e deixar um like nesse vídeo e de ativar as notificações para receber aviso sempre que tiver vídeo novo. Muito obrigada por ter ficado até aqui e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!